Seu Aprígio, teve um momento e o senhor outro dia me contando dessa história que aconteceu aí aqui na fronteira, não é? Isso é uma história mais antiga, mas que o senhor é um estudioso de livros. Conta um pouco sobre a vinda dos paraguaios aqui para baixo, que me parece que a maioria do nosso povo sabe daquela parte da invasão do Mato Grosso e que depois estourou esse conflito. O senhor poderia me falar alguma coisa sobre a vinda, inclusive que ficou paraguaios aqui na... João, sobre esse assunto eu teria muito assunto para falar. Infelizmente o nosso tempo é curto e seria enfadonho também. Mas sobre o Paraguai, eu estudei bastante sobre a Guerra do Paraguai, porque o Brasil foi invadido em duas frentes. A ideia de Solano Lopes era a ideia de Napoleão. Ele era um adepto dos pensamentos do Napoleão, ele estudou na França e tal e coisa. O pai dele já era o general que era o imperador do Paraguai. Então ele invadiu o Mato Grosso, que naquele tempo era muito pouco, não tinha quase ninguém, e invadiu com 10.000 soldados, tentou invadir o Brasil. Mas o objetivo dele era chegar em São Borja, descer pelo rio Uruguai até o país, Uruguai, e aí tomar o Uruguai, fazer pelo menos aliado, e para ele ter uma saída para o mar. Era o objetivo dele. A princípio parece que ele tinha dois propósitos para conseguir esse intento. Um era descer pelo Paraná, então os dois vinham pelo mesmo caminho. Não, aquele propósito lá no Paranazão, lá em cima, no Mato Grosso, era conter as tropas de São Paulo. Porque o Brasil não tinha nada de soldados. Veja só, em São Borja, que era uma vila de São Borja, ali foi juntado os heróis, são 132. Por isso que no quartel hoje, um pelotão, um esquadrão, são 132 soldados, em homenagem a... Bom, é outra história. Sim. E daí parte desceu para cá. Eles desceram, mas eles contavam com uma certa anuência do governo da Argentina, que era Mitre, né? Sim. Coisa assim. Daí, quando ele invadiu, quando passaram, e ali em a cidade, agora não me lembro, Concepción. Quando passaram ali, eles trouxeram 32 botes, lanchões, que eles diziam, que eram canoas grandes, que passava 10 soldados nela. Então eles carregaram de lá do Paraguai até Santo Tomé esses lanchões. Veio por terra, se será isso? E 10.000 soldados. Esses soldados é todo um equipamento de cavalos, de canhões, toda a logística. Só vai devagar. Claro. Então, quando eles estavam com 5.000 soldados já dentro da Argentina, a Argentina se rebelou contra eles, que eles contavam como aliados. Sim. Então, 5.000 soldados chegaram, mais de 5.000 chegaram até a cidade ali de São Borja. Do outro lado, de Santo Tomé. Mas desses 10.000, somente 5.000 conseguiram passar com esses lanchões e ainda levaram 3 dias para passar. Praticamente 3 dias. Só que lá em São Borja era muito diferente do que é hoje. Hoje tu vai em São Borja, pega uma rua e vai lá para o Passo, a Rua do Passo. Tem 2 quartéis no meio, é tudo emendado em uma vila só. Aquele tempo era uma viagem de 15 minutos a cavalo. Era uma várzea só. E não tinha aqueles quartéis, não tinha nada. Era uma várzea só. Então, para eles,
aqueles que conseguiram, e daí esses 132 brasileiros seguraram eles nos barrancos. E o pessoal da cidade ali, tudo, levaram 2 dias segurando os paraguaios. Ali não ocorreu aquele episódio também do famoso Furriel, Luiz Gonzaga, não sei das quantas, que conseguiu salvar a cidade de São Borja? Em Porto Alegre tem uma rua famosa. Eles conseguiram nesses 2 dias que segurar a bala, né, como se diz no tiro, né? Esses como é que é, os heróis da pátria, eles conseguiram evacuar as famílias, os bens, para São Luís, para São Francisco de Assis, para Santiago, mas de carretas de boi, a cavalo, levava uma semana para ir, né? E esses paraguaios, então, para não me estender muito, ficaram contidos em Uruguaiana, em São Borja. 5 mil. 5 mil passou para o lado de cá, né, seu Aprício? E os outros ficaram na Argentina e brigando com a Argentina, depois foram vencidos lá, e depois o Brasil, a Argentina e o Uruguai deram um troco, mas um ano depois, né? Então, o que interessa nessa história para mim é que nesses 3.900 que ficaram em São Borja, que depois desceram, quase um ano depois foram sitiados e rendidos em Uruguaiana, nesses paraguaios estava um chamado João Anselmo Martins, que era o pai do meu avô, era o meu bisavô, era um paraguaio. Então eu tenho, por um lado eu tenho raça de Paraguai, só que esse Paraguai não tinha nada a ver com o espanhol, não era um paraguaio espanhol, ele era um paraguaio preto, negro, argelino, porque lá na Argélia existia um exército que existe até hoje, que é os tal de legionários. Legionários é um quartel que tem lá no deserto, ele aceita qualquer pessoa. Só que ele chega lá, ele não tem mais país, ele não tem mais o nome dele, ele tem que obedecer. E ele vai trabalhar, assim como tem o exército agora, lá na Ucrânia, dos mercenários como é que Frigozin, que dizem, Frigozin, né? Zelensky. Aqueles, é isso aí. E meu avô era um desses, que veio a serviço da Espanha. A Argélia fez um negócio com a Espanha e mandaram soldados para cá porque olha para te ver, a América do Sul e a América Central e um pedaço da América do Norte, o México, tudo isso aí ser colonizado por pessoas da Espanha. Tu olha o tamanho da Espanha. Sim, pois é. Né? E o tamanho de Portugal para colonizar o Brasil. Então qualquer pessoa que tivesse o mínimo de autoridade, de senso, vinha para cá e era juiz, voltando àquela história, bem para cá, né, que nós estávamos falando dos 6 dias, naquele tempo o cara chegava, ele mandava fazer um castelo, fortaleza, ele era juiz, era carcereiro, era tudo, era juiz, né? Muito bem. O que queria dizer, aí ficou um pessoal aqui no nosso país, acabaram aprisionados, isso? Não é? Foram isolados? O meu avô, como a guerra durou 5 anos, e no primeiro ano eles foram sitiados em Uruguaiana, esses 1.300, porque cada país ficou com 1.300, o Brasil 1.300, Argentina e Uruguai. O Uruguai e a Argentina praticaram o maior crime de guerra que tem, que é botar o soldado a lutar nas frentes de batalha contra os seus próprios patriotas, né? Mas o Brasil não. Naquele tempo mesmo, com todas as coisas que tem no Brasil, eles foram trazidos aqui para perto de Santiago, naquele lugar que é o lugar do exército fazer
manobras ali, os campos que tem para lá de São Borja, de Santiago, e ali eles ficavam. Era uma várzea assim, no verão aquilo era super quente, e no inverno o barro dava pela metade da canela. Era um campo de concentração. Era um campo de concentração. Eles estavam retidos ali, eu não sei se tinha uma cerca ou não, ganhavam comida ali, não sei de que jeito também. E ali eles podiam fazer o tipo de uma oquinha assim de xirca que tem lá, e sobreviviam. Então no Rio Grande do Sul, as poucas, mas grandes fazendas que existiam, que tinham escravo, que tinham o elemento útil para a guerra, esses estavam convocados para a guerra. Sim. Então nas fazendas ficavam somente os empregados, os escravos mais fracos, e as mulheres e as crianças, e os velhos, idosos, e algum ferido que voltava da guerra. Então as mulheres desses fazendeiros começaram a vir ali no comando de Santiago e falavam, levavam para trabalhar nas fazendas esses caras que eram mais... Porque a maioria dos paraguaios não sabia o que estava fazendo. Sim. A maioria nem calçado não tinha. O exército paraguaio era uma vergonha. Sim. Enquanto que os oficiais eram uma pompa e tal, e ricos, e os pobres dos soldados, a maioria vinha para cá para morrer, para se acordar no céu. Sim, sim. Era a ideia que eles vinham. Situação dramática. E então, não sei, daí esses paraguaios eram levados pacificamente para as fazendas e lá eles ficavam trabalhando. Pelo menos eles tinham um teto para se abrigar da chuva, tinham fogo, tinham comida e tal, né? Mas aonde o meu avô, o meu bisavô, foi um desses soldados que foi levado para Uruguaiana, de volta lá numa fazenda, até terminar a guerra. Mais 4 anos terminou a guerra, daí ele lá nessa fazenda, ele encontrou uma Guarani. Aí vem a nossa história daqui de novo. A nossa história quando os Guaranis fugiram daqui, foram expulsos, né? Tem muita história por trás disso que a gente poderia falar. Por exemplo, o problema da gonorreia. O problema da gonorreia é uma coisa que tu não vê falar, tu não ouve falar, né? Mas a população de Santo Ângelo, ela se extinguiu praticamente de gonorreia, que os soldados que vieram com os portugueses e espanhóis que ocuparam aqui as missões, transmitiram para as bugres. E naquele tempo não tinha remédio. O remédio que tinha era ervas e coisas. Então, deu um surto de gonorreia em todas as reduções. O que aconteceu? Uns índios, a maioria dos índios, voltavam procurar as suas tribos ou formar suas tribos nos matos. Assim como os antepassados, há bastante tempo, né, já tinham abandonado. Então eles voltavam a procurar esse meio. E uns iam para as fazendas, onde estavam fazendo fazenda, trabalhavam lá de... Era uma busca de tentar sobreviver, né? Assim como aconteceu aqui em São Miguel com a fonte missioneira. Eles, os que estavam dispersos por aqui, como eram andarilhos, se juntaram aqui na fonte missioneira para hoje terem formado a aldeia Tecoacoenju, aqui a 30 quilômetros de São Miguel. Mas só voltando a falar um pouco, para não interromper muito, sobre São Borja, às vezes eu me pergunto por que justamente São Borja se tornou a terra dos presidentes. Inclusive se diz, já que estava falando dos paraguaios, que Getúlio, não sei que autor foi, disse que Getúlio Vargas era um caudilho missioneiro com tempero paraguaio. Por que com o tempero paraguaio, irmão? Ele era descendente... Jeito de paraguaio, certamente. Estilo, né? O estilo paraguaio. A influência cultural do povo paraguaio acabou, inclusive, exercendo... Isso um dia a gente podia fazer, João,
fazer um vídeo só sobre isso. É uma coisa que eu conheço bem. Conheço e o irmão também conhece. Seguramente vamos fazer. É o nosso palavreado, a nossa cultura aqui da costa do Uruguai. Eu me criei lá onde no lugar, eu contrabandeando. Eu com 8 anos eu já ia na Argentina contrabandear. Mas então o senhor me permite uma interrupção aqui. Porque tem um amigo nosso aqui, o Bernardino, não sei se o senhor lembra, conhece, deve conhecer, o seu Bernardino, mecânico. E eu conto esse relato, de vez em quando, que o seu Bernardino disse que quando ele era criança, ele ajudava no transporte da farinha de lado a outro. E diz que às vezes quando aparecia lá o aprígio, né, então eles com medo da polícia, irmão Celso, jogavam as bolsas dentro do rio, do coisa. E daí eu dizia, o meu serviço era mergulhar para recuperar a bolsa da farinha semolina. Quando o aprígio ia embora com o pessoal, né, claro que eu estou fantasiando, aí eles pulavam para puxar a bolsa. Daí eu disse, mas como o seu Bernardino molhou a farinha? Só molhou assim. Então agora, bolsa de farinha. Mas o senhor conta melhor e de novo, como é que eles recuperam a bolsa então, que depois o irmão Celso também, eu acho que... Não, e outra coisa, uma bolsa de farinha, não essas 50 quilos com papelão que vem. Sim, sim. Aquelas de 70 quilos que tinha assim, que era do bolsa de... Eu fazia roupa, cueca que eu usava era daquilo, a mãe fazia para mim. Até camisa, porque ela tinha um círculo assim, escrito Semolina 40. É a melhor farinha, 40. Eu me lembro dos meus tempos de infância aqui na região. O pão era comum encontrar os contrabandistas, enfim, mas o meu revendiam a porque família. A palavra contrabandista é uma palavra meia, como é que eu vou dizer assim, meia pesada, mas porque na verdade é um comércio. Eu tenho orgulho de ser filho de um contrabandista, me criar comendo, sustentando o pouco que eu sustentava, que me sustentou, né? Sim, claro. Com aquele dinheiro. Não tinha um pila roubado de ninguém, né? Não tinha nada, digamos assim, que produzisse mal para o outro. A única coisa era a questão do imposto que o Mas governo... Mas que imposto? Não tem imposto. O transporte de comida não paga imposto. E por que eles faziam? Por que o governo impunha essa restrição, então? Isso aí é outra coisa, o poder do império. O império... Então nós vamos adentrar nesse assunto numa outra oportunidade. Isso aí é assunto para mas eu só quero que o senhor repita aqui. Então, no caso da farinha, quando o irmão Celso ia com a canoazinha de madrugada, levando a farinha, ele atirava a bolsa dentro do rio, porque viu o aprígio. Isso é muito raro. Sim, vamos supor, mas né? Eles revendiam publicamente. O que eu quero chegar na história é que molhava a farinha. Não, isso é possível, inclusive tomar chuva. Sim. Porque naquele tempo não tinha, era muito Aí difícil. você formava uma casca ao redor da bolsa. Uma casca. E uma bala não passa. Se tu vem assim... serve de proteção, eu te conto histórias, inclusive, de que eu convivi e por que eu fui contrabandear com 15 anos, efetivo, morar na Argentina, uns tempos. Arrumei uma amante, com 15 anos queria parar de estudar. Está começando a aparecer as coisas. Ainda bem que nós temos um irmão aqui para perdoar. Pode continuar. Então, isso tem muitos assuntos. Mas voltando ao nosso assunto aqui dos paraguaios, né? Então, eu tenho esse meu Martins, né? Meu nome é Aprígio, que significa, em grego, caçador de javali. E Anselmo Tracinho Martins. Esse é um sobrenome só. Anselmo Martins. É que com o tempo esse tracinho ali sumiu. Sim. Esse é paraguaio. Né? É o costume espanhol, que é onde o sobrenome do pai vinha primeiro e o da mãe por último, certamente. Então o senhor também tem sangue índio, né?
tenho sangue de argelino, que é aquele negro que é o mais racista. A gente vê assim, aqui pessoas falando em racismo, onde está esse negócio de racismo? Eu para mim, isso aí não diz nada. Mas a gente fica até enojado às vezes, porque o mais racista que tem é o negro. Eu sou daqueles negros que diziam assim, ó, eu sou negro do cabelo duro, por isso que vem o tal do pelo duro que a gente chama aqui. O cabelo duro é um tipo de negro lá do norte da África. Para cima do deserto do Saara tem os argelinos, os marroquinos, os egípcios, tem aqueles países. Aqueles países lá do norte do deserto do Saara, eles desprezam os negros do sul do deserto, que são, eles dizem, da perna grossa, bundudo, cabelo pichain, nariz chato e baixote. Porque eles lá são aqueles caras que andam de camelo, são ricos, eles têm uma hierarquia muito forte, embora vivam no deserto, mas eles se acham os tais, porque tem o nariz fino, tem o cabelo liso, são altos, a canela é fina, e a religião deles é diferente, eles são maometanos. Sim. E os argelinos, principalmente, falavam francês. Então eu tinha uma irmã do final do meu avô, finado de Conceição, que era uma negra, né? Filha desse finado João, ela era negra, mas não é negra, a cor de cuia, assim, dos olhos verdes, e falava francês. Então a gente perguntava para ela, a senhora é paraguaia, tia Conceição? Eu era pequenininho, me lembro disso. Sim. E a gente fazia por pai mandava. A gente ia além de cair. Tia, a senhora é paraguaia? Eu não sou paraguaia, eu sou francês. Falava assim, né? Mas eu quero perguntar aqui, o seu Aprício está me contando esses dias, que disse que às vezes ele ia com um amigo no cinema, o irmão Celso, e quando voltavam do cinema, o irmão me disse assim, diz o Aprício, no outro dia ele vinha lá, como se eu não tivesse assistido o filme junto, e ele me contava todo o filme de novo. Isso aconteceu? Aí ele disse que o irmão Celso, né? O senhor me falou, né, irmão Celso? O senhor não me falou das namoradas do Aprício que ele tem lá do outro lado do rio? Naquele tempo era tão diferente as coisas. Sim. Eu agora, por exemplo, às vezes eu vou assistir um filme ali, e lá pela metade eu vejo, mas esse filme eu já assisti. Sim. Né? Naquele tempo a gente assistia um filme, era uma festa, né? O primeiro filme que eu assisti lá em Cerro Largo foi na praça. Instalaram lá um telão e com um projetor aquele, nem sei quantos milímetros era. Aonde isso, irmão? Em Cerro Largo. Então, aquilo aí dava aquelas travadinhas clássicas do filme. Eu queria que a pessoa que estiver assistindo depois observasse para um detalhe. Quando eu fui contar uma coisa ali mais íntima, né, um do outro, eles puxaram para a criação do cinema. Mas me permitem eu fazer uma colocação que um dia também o meu pai, morando lá no interior de Catuípe, disse que um dia apareceu alguém com uma carroça e com as tralhas do filme, né? E ninguém sabia o que era aquilo. Aí ajeitaram numa escolinha, aí eles colocou um pano branco lá na tal de escola e encheu de gente. E os poloneses, porque tinha bastante polonês, italiano, assim, né? Os poloneses sentaram, pegaram as cadeiras e sentaram bem encostado ao tal de pano, né? E aquele tempo não tinha luz, era luz de querosene, né? Um pouco coisa. Aí apagaram aquelas poucas luzes e de repente apareceu um jacaré. E diz o Adilino Sartori que ele, por esperto, por sorte, estava de pé, faltou cadeira, né? Então tinha o pessoal de pé. Quando aqueles jacaré começaram a se movimentar, diz que foi uma luta para trazer o pessoal depois de volta. Coisas aqui acontecem. Eu conheci um velho, mas foi em Alecrim. Eu conheci o velho, mas não vi a cena. Diz que passaram um filme desse lá num salão. Aí todo mundo lá assistindo. E ele foi a cavalo, né? Ele deixou o cavalo lá fora.
Numa dessas começou a dar uma chuva e cair raio, e ele saiu para fora. Com licença, vou botar a capa em cima dos pneus. Só acredito que seja... Mas tu falou agora em carrocinha de cinema. Eu carrocinha eu não vi nunca. Mas carrocinha de tirar do fotógrafo. Né? O lambe-lambe. O lambe-lambe. Olha o irmão Celso aí. Irmão Celso, o senhor tem mais do que 60? O senhor se lembra do lambe-lambe, né? Eu me lembro muito bem do lambe-lambe lá junto ao mercado público em Porto Alegre. Mas o lambe-lambe não é aquela pessoa que, por exemplo, ele é contratado para passava o selo para colar na carta, com a língua ali, lambe-lambe. Tem que explicar para o povo. Montava o aparelho fotográfico e aí tinha um pano que quando ele botava na cabeça, ele se tapava tudo. E por que ele se escondia? Por causa porque ele tinha medo das pessoas. Que tal? A máquina de fotografia tinha um foles. Daí aquele fechava assim, ó. Era um tripé assim, tinha aquele foles, mas era tudo grosseiro, era de madeira e tal. Daí eu botava a máquina, uma baita de uma máquina, daí tinha um negócio assim que ele regulava. Eram foles, a lente ficava lá na frente. Daí ele botava um pano assim por cima da cabeça, né? E tirava a foto. E o mais interessante era na revelação, quando não tinha luz elétrica ainda. Eles contavam muitas vezes como recurso com a luz solar, projetando contra o céu. Só que o ruim era, o sujeito ia lá fora olhar, bom, agora dá para expor filme, para revelar. Aí ele entrava dentro de casa, vinha uma nuvem e tapava, aí estragava o filme. Isso o pessoal não tem nem ideia hoje em dia. E outra coisa, aquele eles chamavam de químico. Era o produto onde ele molhava. Aquilo ali é de chumbo, né? Sim, aquilo na revelação era. Hoje aquilo é Eu ainda cheguei a revelar filme preto e branco em laboratório, assim, caseiro. Com o chumbo? Como? Usando chumbo também não? Não, aquele era o produto revelador que tinha para... Aquilo era muito tóxico. Muito perigoso. Porque tinha que deixar tudo fechado para não ter infiltração de luz. O fotógrafo trabalhava no escuro. Sim. Porque dizem que os marinheiros morriam antigamente porque a água dos navios eram depositadas em cisternas de chumbo. E depois se descobriu que ele produz o câncer, dá problema de estômago, né? Tem essa coisa, então eu acho que não. Mas tu tá gravando? Mas, sim, claro. Mas o nosso assunto com essas duas figuras aqui, ele é tão extremamente e possivelmente amplo, não é? Que a gente perdeu até o rumo. Mas nós viajamos aqui da Guerra do Paraguai, do policial Aprígio, fomos aqui no irmão também que contribuiu aqui na questão da farinha, não é? E nós estamos indo, chegamos no lambe-lambe, né? E também na coisa, tem muita coisa para a gente contar. Mas eu, de forma sucinta aqui, eu vou pedir nesse clipe aqui para o irmão dar umas palavrinhas sobre ele. Quem que é o irmão Celso Schneider? Não é? O irmão está aqui em São Miguel das Missões, né? E veio da onde? Irmão, dá umas palavras aí, irmão, sobre você, sobre a tua... Mas que barbaridade, eu já falei isso tudo no ano passado, mas não deixa de, não tem problema. Eu sou um jesuíta irmão, e os jesuítas têm padres e têm irmãos. Para simplificar, o irmão não celebra a missa, mas de resto ele é religioso como o padre, que muitos não sabem. A diferença até entre padre diocesano secular e um chamado religioso, no caso jesuíta, franciscano, salesiano e assim por diante. Mas eu sou, então, irmão jesuíta. E eu sou filho de colono, eu digo sempre que eu muito me orgulho desse título, que é um título que ninguém me tira mais.
Por outro lado, eu trabalhei 32 anos em Porto Alegre, no Colégio Anchieta, trabalhei 13 anos em Itapiranga, lá no oeste de Santa Catarina, no Colégio Agrícola, e me formei na mesma Universidade do João, que foi na Unicinos, que eu fiz administração escolar e supervisão escolar. E depois alguns cursos de pós-graduação que não vêm ao caso, não muda muito E daí, finalmente, pulando todo aquele resto da história, o irmão hoje em São Miguel e encontra o colega, amigo Aprígio. Isso. Foi para mim uma surpresa muito grande encontrar o Aprígio aqui, que temos raízes comuns. Sim. Estávamos próximos, mas a gente dificilmente se encontrava, devido ao sistema de internato que existia lá. Sim, muito bem. A gente sabe que o irmão, até pelo que ele contou, ele já desde cedo ele se dedicou mais a essa vida religiosa. Então vamos dizer assim que, no meu entendimento, o irmão é aquela espécie que é quase um santo, ao contrário de eu e o meu amigo Aprígio, que quando eu vi que o irmão se aproximou aqui, me parece que o seu Aprígio ficou um pouquinho assim com uma cor diferente, diz, puxa, ele vai contar, não é, das coisas que nós vivemos lá na nossa cidade, né? E então a gente sempre tem que ter uma pitada de humor, de brincadeira, não é? Mas eu sou bastante grato a essas duas figuras, porque a gente vai fazer outros relatos. São pessoas que sabem bastante da nossa história, não é? O próprio seu Aprígio aqui, não é? Ele tem quantos filhos, seu Aprígio, você tem? Eu tenho 7. 7 filhos. Esses são os legalizados, né? Tem mais outros, não? E eles são aonde, seu Aprígio, os filhos? Não, do meu primeiro casamento, eu tenho 5 filhos. 5 filhos. 3 Todo homem, guri e 2 gurias. 3 gurias e 2 gurias. E daí do segundo casamento eu tenho 2 filhas. São 7 filhos. Uma está aí, a das filhas, uma está em Blumenau e outra está em Porto Alegre. Estão muito bem, uma está advogando, a outra está terminando faculdade e trabalhando bem lá. Tenho um filho que está em Canela, que é radialista e jornalista, agora ele trabalha na Rádio do Ratinho, lá em Gramado. Tenho outro filho que está em Gramado, que trabalha no turismo. Tenho outro filho que também trabalha no turismo, está em Nova Petrópolis. Tenho uma filha que mora em São José, lá em Santa Catarina, e outra que mora em Blumenau. Não, no Rio de Janeiro, a Suzana mora no Rio de Janeiro, lá na Búzios. Em Búzios, no Rio, muito bem. Está muito bem, acho que ela está em Canela. E ela trabalha com um negócio agora tem o festival do cinema, ela organiza. Trabalha isso. Seu Aprígio, o que tem de bom morar e ser gaúcho? Morar no Rio Grande e o que alimenta o possível orgulho de viver nessa terra? Olha, eu tenho como é que eu vou te dizer, uma dor muito grande, que é assunto para nós falar um dia inteiro sobre, mas sobre o que está acontecendo com o gaúcho. O gaúcho está se terminando. Aquele gaúcho que eu sou e não vou dizer que tenho orgulho, mas eu tenho satisfação, porque orgulho não pode ter, né? Sim, sim. Mas eu tenho satisfação em ser, é aquele gaúcho que é uma figura que está morrendo. É um sujeito genuíno, tem seu palavreado, honra o seu bigode, respeita a mulher, tem honra desde um negócio. Eu até hoje, eu perdi muita coisa, fiz muito negócio, mas mesmo como advogado, eu nunca fiz um documento para a minha palavra, e isso aí hoje é difícil. Fio do bigode? Isso aí chama-se dignidade. Esse conjunto de características do povo dessa terra. Esse conjunto, que tu não vê em outro lugar. Né? O gaúcho, ele é diferente.
é diferente, né? Eu conheço tudo quanto é tipo de gente. Trabalhei no Rio Grande do Sul, eu conheço, em todo o Rio Grande do Sul praticamente eu trabalhei. Fui fazer trabalhos em Santa Catarina, no Paraná, e a gente vê, a gente sabe o que é um cara de uma cidade, o que é um cara, o grosso. Eu particularmente, resumindo, eu tenho orgulho em ser grosso. Né? Aquele que preserva seus valores. Porque ser grosso hoje é ser digno. Isso aí. Né? Hoje, por exemplo, na questão de sexo, por exemplo, hoje é uma coisa que os animais mais primitivos não fazem coisas que o humano faz. Que se diz com cultura, né? Sim. Sim. E assim, essa noite, por exemplo, eu estava pensando uma coisa. O meu pai dizia, para dizer um túmulo, ele dizia um tumbo. Ele dizia um tumbo. E eu estava pensando, o que é tumbo? E ele estava mais certo do que nós que dizemos túmulo. Porque em latim é tumba, né? Pelo latim que eu sei, sim. E o português e o espanhol são originários, têm origem no latim. E na Argentina o espanhol diz tumba, né? Sim. O latim também. Então o meu pai estava muito mais certo em dizer tumba. Bem, agora que o seu Aprígio aqui falou o que orgulha ele em ser gaúcho, ser dessa terra, eu queria fazer uma pergunta um tanto diferente aqui para o irmão Celso Schneider. Irmão, o que o senhor eventualmente possa arrastar, não é, dentro do coração e diga assim, puxa, isso eu gostaria de ter feito, eu não fiz, isso, enfim, uma autocrítica assim, rápida, uma coisa, né? A gente tem a vida da gente, eu gostaria de ter deixado de matar os passarinhos, que parece que os dois caçavam passarinhos junto, uma coisa assim. O que... Eu diria o que eu gostaria de ter feito e não fiz, ou fiz muito tarde, mas devido à minha situação de religioso, no caso jesuíta, eu tenho que obedecer a uma figura chamada provincial que mora no Rio de Janeiro. Eu gostaria de ter vindo bem mais cedo aqui para a região missioneira, onde sou natural, e sobretudo aqui em São Miguel. O provincial que ele amarrou e o senhor demorou para vir. Não, eu não demorei, é que ele demorou. Sim, claro. Então o senhor gostaria de ter vindo já há mais tempo. Gostaria de ter vindo bem mais cedo para cá, mas são questões de ofício. Por outro lado, faz uma semana, nem isto, apareceu aqui um turista de Santa Maria, já de noite, ele foi fotografar a estátua de São Miguel Arcanjo, na frente da igreja. Aí ele disse para mim, eu sou de Santa Maria, mas que lugar maravilhoso para viver aqui é São Miguel. Eu fico encantado, diz ele. Sim. Aí eu me lembrei, realmente, lugar bom de se viver é São Miguel. E aí eu digo aquilo que o nosso fundador Santo Inácio dizia, que o jesuíta tem que ser judeu com os judeus, gentil com os gentios, e eu completo, miguelino com os miguelinos. Olha aí, é por isso que a gente tem Liberdade do Jornal, também em São Miguel das Missões, há 17 anos, contando, preservando a história do nosso povo, da nossa gente, né? E também temos o maior orgulho de fazer parte da construção dessa terra, que tem muitas histórias a ser contadas, não é? Muita coisa a ser perdendo e preocupa, e muita coisa, não é, a ser resgatada e desenvolvida. Muito obrigado aos dois, o seu Aprígio, tá, seu Aprígio? Nós vamos interromper agora, porque a gente vai ter que fracionar essa história. Muito obrigado ao irmão Schneider, né? E até uma próxima oportunidade, tá bom? Até. Obrigado. Nós temos muito assunto.